Amados, enquanto eu estava ali, saltou algo no meu coração. Me perdoa, tem 4 minutos que já passou da hora, mas eu preciso falar isso, porque talvez, se eu não falar isso hoje, alguém morra. Em 2009, eu era um bebê na fé, em 2009. E um dia eu estava em casa e Deus me mostrou um homem praticando pedofilia. Deus me mostrou um homem, e esse homem conhecido meu, que tinha um título de evangelista, e era nomeado na igreja, e eu um bebê na fé. Deus abriu uma visão e me mostrou um homem que praticava pedofilia. Ele pagava mocinhas para as tocar, para abusar delas. E o Senhor me mostrou numa visão clara isso acontecendo. Quando essa visão fechou, Deus disse assim: vá lá nele e diga para ele que ou ele para, ou eu o julgarei com enfermidade e morte. Porque Deus julga. Se te ensinaram que Deus não julga, se te ensinaram que Deus não mata, tu aprendeu heresia. Aí agora, o que vai acontecer? Eu olho para mim, um bebê na fé, e eu olho para esse cara, um evangelista, e mais idoso. E me perdoe os idosos, mas a maioria dos idosos são soberbos, não quer receber de quem é moço. Mas é melhor um moço ungido do que um velho louco. Está na Bíblia. Eu disse: meu Deus, eu não vou, porque se eu for, já sei que ele vai olhar para a minha cara e vai esnobar de mim. Aí Deus disse: abra a sua Bíblia. Quando Deus disse: abra a sua Bíblia, Deus falando comigo, tinha escrito assim: se eu mandar você ir em alguém que está pecando, e você não for, e esse alguém morrer no pecado, o sangue dele é cobrado da sua mão. Mas se você for, e essa pessoa continuar no pecado, você está livre do sangue desse homem ou dessa mulher. Eu disse: meu Deus, então eu vou. E eu fui. Quando eu fui, que eu cheguei na casa dele, ele não estava. Deus disse: siga tal caminho, que você vai encontrá-lo. Amados, vocês acreditam que eu encontrei ele de frente ao cemitério? Talvez seja só coincidência, mas talvez não. E quando eu vou na moto, que eu encontro esse evangelista, aspas, de frente do cemitério, eu disse: fulano, nunca esqueço, isso foi muito forte. Eu estava ali, Deus queimava dentro de mim, dizia: diga isso. Então, vocês sabem que quando o povo prega, eu não gosto de vir fazer nada aqui, porque já foi feita a obra. Mas eu sinto que tem pessoas aqui, que hoje é o último dia que vem aqui, e precisa ouvir essa verdade. É essa nota que salta no meu coração. E quando eu cheguei diante desse homem, eu disse: eu quero dizer uma coisa para o senhor. Aí ele fez: diga. Eu disse: é de Deus. Quando eu disse que era de Deus, queridos, ele fez uma cara assim, ó, como quem olha para mim e diz: Deus vai usar esse moleque. Quem está entendendo? Deus vai usar esse menino. Ou seja, eu tenho muitos anos de igreja, queridos. 30 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Não é o tempo que tu tem de igreja, querido, é a comunhão que tu tem com Deus. Não é o quanto tu conhece da Bíblia, é o quanto tu vive ela. Eu estou falando para vocês, está queimando tudo. E ele fez: diga. Eu disse: assim diz o Senhor. Veio uma ousadia sobre mim e eu disse: ou você se arrepende do seu pecado, ou Deus irá te julgar com enfermidade e morte. Sabe o que foi que ele fez? Ele fez assim, ó.
como quem está pensando se está em pecado. Ele fez: diante de Deus eu estou limpo. Ele disse. Eu olhei para ele, eu disse: Deus não me mandaria aqui. E eu tremendo, pessoal, quem já passou por isso? Eu tremendo, eu disse: Deus não me mandaria aqui se não fosse verdade o que eu lhe disse. Mas assim como eu te falei, se você não se arrepender, Deus irá te ferir com enfermidade e te matará. Ele fez: mais uma vez eu digo para você que diante de Deus eu estou limpo. Eu tenho algo para dizer para você. Enquanto você não mudar e não sair do pecado, Deus não muda o discurso. Você pode mudar de igreja, você pode ir para o Japão, lá serão levantadas pessoas que irão falar a mesma coisa, porque Deus não muda o discurso por causa da sua vaidade. O tempo passou, ele não recebeu a correção, ele continuou abusando de pessoas, abusando de jovens. O alvo dele era os jovens. 9 anos se passaram. Agora estou eu na unção pastoral. Agora muita coisa aconteceu e esse indivíduo já me reconhecia como pastor. Deus prepara situações. Deus promove encontros. A palavra de Deus não pode ser blasfemada. Quando você rejeita a palavra, você não rejeita quem pregou, você rejeita o próprio Deus. Se você rejeitou hoje essa pregação, você não rejeitou a Margarete, você rejeitou a Deus, que irá te julgar. 9 anos depois, Deus promove uma situação. E aonde estou eu? Num leito de enfermidade de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Essa mesma pessoa. Sabe aonde Deus tocou? Na próstata. Um homem, depois que é tocado na próstata por uma enfermidade, por um câncer de próstata, nunca mais ele abusa de ninguém. E eu penso que eu vou ali simplesmente para fazer uma oração ou dar uma palavra. Veja que Deus não muda. Você pode se esconder de Deus, ou tentar, mas amados, ora, o Senhor ele vai novamente vir com a mesma palavra. Deus não muda, irmão, o discurso enquanto a gente não muda o pecado. 2018, está eu lá no leito de enfermidade. Quando eu entro, Deus diz assim para mim: diga para ele. Aí eu: o quê? Eu nem me lembrava mais. Deus disse: diga para ele que ele está assim por conta daquilo que naquele dia eu mandei você falar e ele rejeitou. Quando eu disse: lembra daquele dia que eu estive de frente ao cemitério e lhe dei aquela palavra. Quando eu disse isso, queridos, ele fazia assim, ó, ele uivava. Ele uivava. Ele fazia, e eu disse: meu Deus, e agora? Os médicos vão vir aqui e vão achar que eu estou matando ele. Eu fiquei morto de medo. No leito de enfermidade, isso é amor. Deus é tão misericordioso que Ele luta pela vida de uma pessoa até o dia de sua morte. Eu estou falando aqui, eu estou tomado eu sei que tem pessoas aqui que estão à beira de uma enfermidade por juízo, porque você tem rejeitado a palavra. Vai vir enfermidade, vai vir juízo, vai vir morte, mas Deus não queria, porque não é da vontade de Deus punir o homem com enfermidades, mas a sua reta justiça faz com que Ele puna, porque Deus pune o pecado. E quando eu me deparei diante dele, e eu disse: lembra? Ele já lembrava, porque às vezes a gente se faz de doido, mas a gente sabe as nossas misérias. Você pode até pousar de bom, de sei lá, mas você sabe suas misérias. Quando você se deita, a sua consciência lhe acusa. Eu nunca esqueço. Há 9 anos atrás, quando ele tinha saúde, ele me rejeitou.
Mas 9 anos depois, com toda a palavra que foi profetizada, concretizada, ele uivou de dor. E eu nunca esqueço desse dia. Ele fez assim: me perdoa, meu Deus. E chorava. A glória de Deus veio sobre aquele leito. Eu orei sobre a vida dele, o entregando a Deus. E amados, em questão de poucos dias ele partiu. Eu me converti. E depois de convertido, eu passei 2 anos com agiotagem. Todas as vezes que eu ia à igreja, se eu fosse em 100 igrejas, nas 100, ninguém me conhecia, mas o Deus Todo-Poderoso te conhece. E Ele me conhece. Todas as vezes que eu ia, Ele dizia: para de ser agiota, que eu vou te usar. Margarete falou algo aqui que por muitas vezes eu não aceitei a chamada pastoral, porque eu era presa à agiotagem. Ei, Deus tem coisas grandes para você, mas você está preso ou presa ao pecado, e você não vai entrar no propósito de Deus enquanto você não sair do pecado. E esse homem morreu. Nos últimos dias da vida dele, ele não tinha mais força para praticar pedofilia com ninguém. E eu sei que ele se converteu no último dia. Eu sei que hoje ele está com o Senhor. Tá bom, só isso mesmo que eu tenho para dizer. Se julgue. Se examine. Você não sabe o dia de amanhã. Deus na sua palavra disse para Jezabel e os que seguiam sua doutrina, lá em Apocalipse 2: te dei tempo para te arrependeres, mas se não te arrependeres, virei contra ti e te colocarei em um leito de enfermidade. Deus é fogo consumidor. Não brinque. Não brinque. A sua soberba tem te abatido. E essa soberba, se você não mudar, te levará ao inferno. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de pastor, você pode mudar até de país, mas tão certo como Deus vive, aonde você for, essa pregação vai te perseguir. Que Deus te abençoe. Batam palmas para Jesus.